Olá, amigos do Papo Literário. Hoje nós vamos conversar sobre quadrinhos. Cangaço Overdrive, de Zé Wellington e Walter Giovanni. Esse quadrinho, para quem não conhece ele, é cearense. O autor, Zé Wellington, sobralense, já tem um nome construído na cena de quadrinhos nacional, publicou Quem Matou o João Ninguém, Steampunk Ladies. Então, é alguém que já está familiarizado dentro do meio quadrinístico, já tem um nome conhecido. Talvez a maior parte de vocês, o público, que não seja, que não conheça quadrinhos, ou que conheça quadrinhos, mas que talvez não esteja tão ciente da cena nacional dos quadrinhos, não conheça o nome do Zé Wellington, mas ele já é um nome não só conhecido, mas também premiado dentro desse cenário. Mas para falar de Cangaço Overdrive, eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre esse nome, Cangaço, obviamente uma palavra que a gente conhece bastante, que está ali no nosso vocabulário cearense, que está ali na nossa história, do Nordeste, e Overdrive, uma palavra com uma cara bem tecnológica que aparentemente não se combina diretamente com o cangaço, mas a ideia da brincadeira é justamente essa. Acho que para eu falar um pouco dessa obra, eu tenho que primeiro contextualizar esse gênero, no qual ela está inserido. Ela é uma obra que dialoga com o cyberpunk, que é um subgênero da ficção científica. Ele ficou muito popular depois do filme Blade Runner, que saiu ali nos anos 70, e esse filme ele trouxe uma estética, que obviamente a literatura, ele é inspirado numa obra literária, mas a estética que o filme construiu, com as grandes cidades, as megalópolis, a tecnologia, a sujeira, o mundo cyberpunk normalmente é uma imaginação de um futuro que é bastante tecnológico, porém ele é um futuro ruim, ele é um futuro pessimista. Ele é um futuro onde as grandes corporações tomaram conta do mundo. De certa forma, os estados se dissolvem e a sociedade passa a ser regida pelo interesse das grandes empresas. E muitas vezes essas grandes empresas não têm escrúpulos, Então a gente vai ver uma decadência da sociedade, que vai ali se dividir praticamente em castas sociais entre as pessoas que detêm os recursos e outras pessoas que não. É um agravamento, talvez, do cenário de desigualdade social que a gente vem vivendo mais recente com a ascensão de um neoliberalismo mais forte, com controle de cada vez mais forte sobre os estados que as empresas têm. Então é uma crítica a isso. O cenário cyberpunk é uma crítica exagerada ao que pode se tornar o mundo se ele continuar seguindo esse formato social que a gente tem hoje em dia. Esse preâmbulo enorme é justamente para a gente poder tentar entender um pouco mais desse cenário onde se passa a narrativa. Aqui a gente vai ter um Ceará que passa por uma das maiores secas em muitos séculos. Então a situação está periclitante. E essas corporações, obviamente, estão sentindo o peso dessa seca que se retrata em crise. E aqui a gente vai ter uma pequena comunidade que é autogerida, tentando ali sobreviver nesse cenário, e uma grande corporação quer se apossar dessa pequena comunidade, e ela tem feito bastante ataques usando as forças policiais. O que acontece é que essa comunidade vai acabar encontrando vestígios de um antigo líder da região, um cangaceiro, e aqui esse cangaceiro ele vai ser revivido, meio robótico, uma coisa assim, que é justamente a pegada, a tecnologia. E para contrapor esse cangaceiro que ressurge, as corporações despertam esse coronel. E aí, que era inimigo desse cangaceiro. Então a gente vai ter aí um embate no futuro desse passado, dessas duas figuras que são do passado trazidas para esse presente distópico, eles vão se embater, obviamente cada um defendendo um desses lados. A gente vai ter muita brincadeira com a questão de redes sociais, evocando, obviamente, elementos que são do nosso presente nesse futuro. E uma das coisas maravilhosas é que, ao contrário do que é comum dentro do gênero cyberpunk, que são essas megalópolis, as grandes cidades, obviamente imitando ou imaginando um futuro de Nova York, Londres, Tóquio, aqui a gente vai ter cidades grandes, mas elas têm uma cara de Nordeste, elas têm uma cara de sertão. Esse jogo com a estética local é mantido. Além disso, a narrativa, aqueles quadros quadrados, se você é familiarizado com o mundo dos quadrinhos, aqueles quadros que servem para narrar a história, eles são todos em cordéis, então eles trazem o uso da linguagem, a língua rimada, para fazer essa brincadeira com a história que está sendo contada. Eu decidi trazer esse quadrinho para cá para o Papo Literário porque eu não sei se é uma linguagem que vocês estão familiarizados. E eu acredito que talvez entrar no mundo dos quadrinhos com uma peça de arte como essa é super interessante, porque você vai estar ali degustando uma nova mídia que talvez você não tivesse tanto contato, porém
com símbolos e signos que remetem à nossa cultura, né? A cultura do Nordeste, a cultura do Ceará. Então, acho que o Zé Wellington, como roteirista, né, e os artistas envolvidos, que são vários, fazem um trabalho muito competente em construir não só uma narrativa em texto, mas visual, que remete muito à nossa cultura. Então, fica essa indicação para vocês. A gente se vê na próxima e tchau.